Olá, turma, tudo bem com vocês? Aqui é a professora Michele Leonor e vamos dar início ao nosso curso de Língua Portuguesa, aqui do ICD Concursos. Espero que vocês acompanhem todas as aulas. Depois teremos alguns encontros presenciais também. Quem não se matriculou ainda, já falem com a nossa secretaria, analisem as possibilidades e vamos juntos nessa retomada aí para os concursos públicos. Teremos vários editais abertos, então é importante que todos se preparem bem. Hoje nós vamos iniciar um bloco muito extenso na nossa gramática, por isso nós vamos fazer uma sequência de aulas, tá certo? Vamos iniciar pelo bloco da morfologia. Para quem não lembra, a morfologia é o estudo das classes gramaticais. Eu espero que você, aí de casa, se lembre que nós temos 10 classes gramaticais. Ora, como eu falei para vocês, um bloco muito extenso e que é sempre observado em provas de concursos públicos. Só para vocês terem uma ideia, existem algumas bancas como a FGV, como a Sebrasp, que focam muito nesse conteúdo. A EG Educ também cobra muito e outras grandes bancas de concursos também. Então, são conteúdos básicos para todo o estudo da nossa gramática. Alguns alunos nos questionam exatamente isso. Professora, por onde eu devo começar? Por onde iniciar essa vereda, pelas veredas da nossa gramática? E eu sempre digo, iniciem pelas classes gramaticais. Então, nós vamos iniciar agora por uma classe básica, que são os artigos. Uma classe que, na verdade, durante algumas aulas eu consigo perceber que muitos negligenciam esse conteúdo, quando, na verdade, ele tem tanta importância quanto as demais classes. Vamos analisar aqui comigo? Observem que nós temos, basicamente, alguns encaminhamentos para as classes gramaticais, certo? De onde vem essa história das classes gramaticais? Vem justamente dos processos de formação de palavras, certo? O artigo pode alterar a classe gramatical de alguma palavra? Sim. Vocês vão observar que é justamente esse detalhe que as bancas de concursos gostam de pegar os concurseiros desavisados, vamos dizer assim. Então, observem aqui, no processo de formação de palavras, nós temos basicamente a derivação e a composição. Ora, é um conteúdo base também para que todos compreendam o assunto das classes gramaticais. O sufixo pode indicar qual é a classe gramatical? Sim. Um prefixo pode modificar o sentido de uma palavra e também transformá-la em uma outra classe gramatical? Sim. Então, observe a importância desse nosso conteúdo. Vejam aqui comigo. Eu tenho a derivação, os processos, na verdade, né, de derivação, como vocês estão vendo aqui na nossa tela, são vários. Derivação prefixal. Como o próprio nome já indica, eu tenho um prefixo, ou seja, um morfema, que é acrescentado no início de uma palavra para modificá-la semanticamente. Como eu falei anteriormente, eu posso ter uma modificação na classe? Sim. Então, é muito importante que vocês tenham esse domínio dos prefixos para que haja uma compreensão melhor até dos vocábulos que constam em um texto. Muitas pessoas me perguntam assim, professora, como é que eu posso melhorar o meu vocabulário? Como é que eu posso melhorar a interpretação de texto? Eu sempre digo também, observem os vocábulos, observem os processos de formação de palavras, porque vocês terão fortes indícios do significado e também da classe gramatical envolvida, tá certo? Então, a derivação sufixal, ela tem justamente o elemento contrário, ou seja, no final. Se o prefixo é um morfema que eu vou colocar no início da minha palavra, o sufixo é justamente um morfema que eu acrescento no final. São processos contrários, perceberam? No início, prefixo, no final, sufixo. Olhem aqui os nossos exemplos. Reconsiderar. Eu tenho justamente uma ação que será feita novamente. Sempre que eu utilizo esse prefixo re, eu tenho essa indicação de uma ação que é feita sucessivamente, tá certo? Eu repito aquela ação sempre quando necessário. Nós temos alguns prefixos mais conhecidos, não é? Vocês devem estar lembrando aí do prefixo in, que é de negação, o prefixo a, o prefixo des, que também indicam negação, o prefixo em, que pode formar alguns verbos, e assim sucessivamente. Em relação ao nosso exemplo aqui da derivação sufixal, observem que eu tenho uma palavra dobrável. Olhem comigo a importância do conhecimento dos sufixos. O ável, esse sufixo ável, assim como oso, assim como outros sufixos, são formadores de adjetivos na língua portuguesa.
certo? Então, observe, eu transformo um substantivo em um adjetivo, acrescentando um sufixo à palavra. E muitas vezes eu tenho aí uma mudança semântica e uma mudança na própria classe gramatical também. Então, vejam a importância de estudar esse conteúdo. Posso ter também os dois processos ao mesmo tempo. O que é que eu estou fazendo aqui? Colocando os afixos. Professora, o que são afixos que eu não lembro mais? Os prefixos e os sufixos, tá certo? Então, quando eu falo em afixos, eu estou falando desses morfemas que são importantíssimos para a classificação da classe gramatical e para a formação semântica. Quando eu tenho uma derivação prefixal e sufixal, é justamente quando eu acrescento simultaneamente os dois afixos. Aí você deve estar pensando assim, e a derivação parasintética? Não seria exatamente a mesma coisa? Eu já digo a vocês que não. Como eu citei anteriormente, nas bancas de concursos gostam de trazer esse conteúdo pegando esses detalhes, pegando essas informações mais elementares que nem todos os concurseiros lembram ou estão atentos a isso. Sebrasp, FGV, SESGRAN Rio e outras bancas também costumam trazer esse conteúdo tentando confundir, tentando trazer ali, não é, um equívoco semântico para o candidato julgar se aquilo ali procede ou não, enfim, tentando trazer alguma situação para lhe confundir, misturando derivação sufixal e prefixal com essa derivação parasintética. Qual é a diferença então, professora? Vocês devem estar pensando aí. Gente, a derivação prefixal e sufixal ocorre quando eu posso separar os morfemas, ou seja, quando eu consigo separar os afixos. Vejam aqui o exemplo. Infelizmente, in, negação, prefixo, ou seja, no início da palavra. Mente, sufixo, formador de advérbio na língua portuguesa. Então, eu consigo fazer o quê? Remover. Eu tenho uma palavra feliz. Posso usar só o adjetivo feliz? Posso. Posso utilizar só o advérbio felizmente? Também posso. E se eu quiser usar os dois ao mesmo tempo? Também eu consigo. Na derivação parasintética, eu não consigo remover. Por que eu não consigo remover os afixos? Porque quando eu tento removê-los, a palavra perde semanticamente a sua força. A classe gramatical também é afetada, ou seja, a palavra ela se torna inválida. Eu não tenho uma utilização dela. Por quê? Porque vai ficar sempre aquela palavra incompleta, faltando alguma coisa. Perceberam? Então, vejam comigo, olha os verbos. Anoitecer. Eu tenho um substantivo, noite. Quero montar um verbo a partir desse meu substantivo, certo? Então, noite. Quero formar o verbo, é só simplesmente colocar os afixos, anoitecer. Ou seja, a e o ser no final. Lembrando que para os verbos no infinitivo, vocês devem lembrar comigo, para os verbos no infinitivo, eu tenho palavras que são terminadas em AR, ER ou IR. Ok? Mas não se preocupem com isso agora, porque nós teremos um momento específico para trabalhar esse conteúdo dos verbos. Teremos momentos específicos também para trabalhar as questões. Estamos aqui na base, tá certo? Estamos começando do zero, estamos fortalecendo a base linguística de vocês. E depois teremos, sim, um momento para entender melhor como as bancas de concursos cobram esses conteúdos, tá certo? Como é que isso cai em uma questão. Só para antecipar um pouco, normalmente as bancas cobram assim. Pegam 2 ou 3 palavras, certo? Colocam, em relação ao processo de derivação, respectivamente, quais seriam os processos e você marca uma alternativa. Então, você precisa conhecer o processo de formação para depois marcar a alternativa. Você precisa analisar separadamente cada palavra e depois pegar a alternativa correspondente, certo? Algumas bancas também misturam com as classes gramaticais. Por isso que nós estamos aqui da base, estamos começando realmente os nossos estudos linguísticos pelos processos de formação de palavras. Por quê? A banca pode colocar, nesse exemplo aqui, anoitecer, e indicar que houve uma mudança na classe gramatical. Por exemplo, dizendo que a palavra deixou de ser um verbo e passou a atuar como um substantivo. Falso, é o contrário. Anoitecer é um verbo que foi formado a partir do substantivo noite. Então, são essas pegadinhas que vocês devem ter uma atenção maior quando a banca classifica os processos de formação de palavras junto com esse conteúdo das classes gramaticais. Vamos mais.
Eu posso ter também uma derivação que nós chamamos de regressiva. Vocês já estão vendo aqui comigo. Regressiva vem da palavra regresso, ou seja, há o encurtamento da palavra. A palavra vai perder alguma letra, ok? Nessa tentativa de classificação, os linguistas, né, os gramáticos, chegaram a esse termo, derivação regressiva. Por exemplo, eu tenho o verbo chorar e eu tenho o substantivo choro. Ou, na própria flexão verbal, eu choro. É só mudar a entonação, ok? Eu choro e o choro da criança, por exemplo. Eu tenho a mesma escrita, a mesma palavra, considerando aqui que eu tenho significados diferentes e classes gramaticais diferentes. Quando eu digo o choro do bebê, um substantivo. Quando eu digo que eu choro, por exemplo, eu já estou no verbo, ok? Então, façam sempre essa correspondência para ver se, de fato, a indicação corresponde ao que a palavra realmente está nos dizendo. Isso dentro de uma questão, certo? Dentro de uma prova, que nós vamos analisar em breve, como eu já falei para vocês. Então, nessa mesma linha de raciocínio, certo? Dessa derivação regressiva, eu tenho basicamente uma mudança na classe gramatical, como eu expliquei agora para vocês, certo? De substantivo para verbos. Mas existe um nome específico quando isso acontece. É a derivação que vem logo abaixo, a imprópria. A imprópria acontece quando a mesma palavra é escrita da mesma forma, ok? Escrita, mas ela é pronunciada de uma forma diferente. Se ela é pronunciada de uma forma diferente, é porque houve uma mudança na classe gramatical dela. Então, o raciocínio vai ser sempre dessa forma. Então, veja, não aceito um não como resposta. Quando eu digo não aceito, eu não aceito. Esse não é uma palavra que funciona como um advérbio de negação. Mas vejam o segundo caso agora, não aceito um não como resposta. Um não. A partir do momento que eu coloco o artigo na frente desse advérbio, ele se transforma em um substantivo. Já fica aqui a minha dica para vocês. Sempre quando você consegue colocar um artigo na frente da palavra, é porque essa palavra é um substantivo. Ah, professora, mas originalmente a palavra é um advérbio. Sim, a palavra é um advérbio de negação. Mas a partir do momento que eu a utilizo com um artigo, ela se transforma em um substantivo. Então, esse processo você pode chamar de derivação imprópria ou simplesmente que houve uma substantivação, certo? Então, com isso, nós finalizamos essa parte das derivações, certo? Ainda observando essa conexão com as classes gramaticais que nós vamos aprofundar. Mas é só para vocês perceberem a relação desses dois conteúdos, porque normalmente são conteúdos que vêm entrelaçados nas provas. Nós temos aqui também a justaposição e a aglutinação. Gente, o que é que eu tenho agora? Observem comigo, o que nós acabamos de estudar foi basicamente em relação à derivação, ou seja, eu formo uma palavra a partir de uma outra que já existe, certo? Acrescentando afixos, modificando a classe gramatical, reduzindo a palavra, que é o caso da regressiva, como eu falei para vocês, alterando simplesmente a classe gramatical, que seria essa imprópria, mas eu sempre tenho uma palavra base. Em relação à composição, é um processo diferente. Por quê? Porque agora eu vou juntar, eu vou pegar duas palavras já existentes na língua portuguesa e vou formar uma nova, a partir da junção dessas duas. Então, quando eu tenho a justaposição, é porque as palavras se juntam, os radicais se combinam para formar um novo significado, uma nova palavra no nosso idioma, sem alterações. Nenhum dos dois elementos vão perder algo, ok? Eu simplesmente combino junto os meus radicais e formo uma nova palavra, simples assim. Já a aglutinação é diferente. Olha a palavra. Aglutinação vem do verbo aglutinar, ou seja, é uma união total com alterações, ou a primeira, ou a segunda, ou as duas. Então, quando eu tenho planalto, vocês já estão vendo aí no nosso exemplo, é plano mais alto. Vinagre é o vinho mais acre. Ah, professora, eu não conheço esse radical acre, exatamente, porque nós já utilizamos na forma composta, que é o que vocês estão vendo aqui. Então, houve sim essa união
tá certo? Essa união entre os elementos. No caso de planalto, a palavra plano perdeu uma vogal. Plano mais alto. Então, quando eu tenho planalto, é porque a primeira palavra perdeu um elemento. Então, sempre que você observar que existe alguma alteração na palavra, é porque é uma aglutinação. Quando não ocorre nenhuma alteração nos radicais, é porque eu tenho o processo agora de justaposição. Observem que eu posso ter a presença do hífen ou não. Em relação ao hífen, nós vamos estudar especificamente na aula de ortografia. A nova ortografia, nós tivemos, como vocês já sabem, né, algumas mudanças em relação ao novo acordo. Então, em decorrência do documento que foi divulgado em 2009, olha, faz um tempinho já, não é? Divulgado lá atrás, em 2009, nós tivemos alterações significativas na utilização do hífen. Mas isso nós vamos estudar na aula específica de ortografia, tá certo? Então, vejam. Cachorro quente, eu tenho simplesmente a utilização de um hífen. Paraquedas, não preciso de hífen. Simplesmente junto as duas palavras, junto os dois radicais e tenho a minha palavra composta, ok? Então, existe um novo elemento nesse assunto. Alguns livros trazem, outros não trazem, mas pensando, né, pelas veredas dos concursos públicos, das bancas que mais atuam na nossa região, nós temos também a utilização de um outro processo, que é o hibridismo. Porque o hibridismo, ele nem sempre é apresentado nos livros didáticos, nem todas as bancas cobram esse conteúdo. Por quê? Porque, na verdade, ele depende do seu conhecimento acerca da nacionalidade dessas palavras, desses radicais. O híbrido seria a junção de radicais com nacionalidades diferentes. Por exemplo, televisão. Quando eu separo os dois radicais, eu percebo que um é grego e o outro é latim. A palavra automóvel, auto, do grego, móvel, do latim. Então, poucas bancas trazem esse conteúdo, até porque eu costumo até brincar, não é, nas aulas presenciais também, que existe algo nebuloso. É um assunto que é um pouquinho nebuloso. Por quê? Porque existem palavras que ainda se discute a verdadeira nacionalidade. Então, para evitar polêmicas, muitas bancas não cobram esse conteúdo. Existem os clássicos, como vocês já estão vendo aqui, não é? Televisão, esse prefixo, esse radical alto, que indica justamente nessa base grega. Então, existem os clássicos, que as pessoas já conhecem, quem não conhecia está conhecendo agora aqui conosco. Mas eu volto a dizer, é um conteúdo que é um pouco difícil para algumas pessoas, justamente por conta disso. É difícil você lembrar, não é, quais são os prefixos, quais são os sufixos e suas nacionalidades, quais são os radicais e suas respectivas nacionalidades, bem como esse entrave que existe nos estudos semânticos acerca desses radicais. Nem sempre existe uma certeza, ok? Pronto. Aqui seriam basicamente, né? Lembrando que vocês têm acesso também a esse conteúdo. Aqui seria basicamente um resuminho daquilo que nós acabamos de ver em relação aos processos de derivação. E agora nós vamos aprofundar quais são as classes gramaticais. No comecinho da nossa aula, eu citei aqui para vocês que nós temos 10 classes gramaticais, não foi isso? Essas 10 classes gramaticais, elas se dividem basicamente em dois grupos. O grupo dos nomes e o grupo verbal. Existe um terceiro grupo? Sim, que são as palavras relacionais. Hoje nós vamos iniciar o grupo das palavras nominais. E aí eu pergunto a vocês, pensem aí comigo, para que serve um nome? Se é o grupo nominal, a minha base é um nome. Quando nós falamos em nome na gramática, quem é o nome? É o substantivo. Então, falou em nome, você tem logo na sua mente aí a noção de um substantivo. A classe gramatical que dá nome aos seres. E o que é nomear? É estabelecer a presença. O vocábulo nome significa presença. Então, quando eu consigo nomear algo ou alguém, alguma coisa, é porque existe a presença, ok? Então, o vocábulo nome significa presença. E essa presença no nosso mundo extralinguístico, ou seja, no nosso mundo real, deve estar acompanhada também por outras classes gramaticais. Por quê? Porque o substantivo sozinho, ele tem uma ação limitada. Se eu dou aqui como exemplo, não é? Mesa.
Vocês já vão imaginar um tipo de mesa. Cada um vai lembrar de uma mesa diferente. Só a palavra mesa é o suficiente para representar essa nossa realidade extralinguística? Não. Por quê? Porque existem vários tipos de mesa. Cada um aqui deve estar lembrando de algum tipo diferente. Então, quando eu falo em mesa, eu preciso, para indicar uma representação específica da mesa que eu estou querendo realmente, qual é a mesa que eu estou trazendo aqui para vocês? É uma mesa preta? É uma mesa pequena? É uma mesa grande? Então, nesse caso, eu preciso acrescentar os adjetivos. A mesa, uma mesa, duas mesas. Eu preciso colocar os artigos, preciso colocar os numerais para me ajudar na identificação e na representação dessa mesa específica. Perceberam que o substantivo sozinho, ele não tem, na verdade, tanta força para representar essa nossa realidade extralinguística? Então, o grupo nominal, ele tem exatamente essa base. O substantivo é o nome por excelência e as demais classes do grupo nominal estão associadas diretamente a esse substantivo. Então, o artigo, que é o primeiro, né, que nós vamos estudar, a primeira classe, o artigo tem posição fixa, vem na frente de um substantivo. É o que nós chamamos de um determinante. Ok? O artigo, anotem aí no caderninho de vocês, enfim. É o instrumento que vocês estão utilizando para estudar conosco. O artigo é considerado um determinante. Determinante de quê? Do gênero e do número do substantivo. Ele tem posição fixa, ele vem na frente. Essa característica do artigo de ter uma posição fixa é algo bem peculiar, porque as outras classes não têm uma posição fixa, mas o artigo tem, e ele é considerado um determinante também por esse fator, tá certo? O adjetivo, o pronome e o numeral são classes associadas diretamente a um substantivo, cada uma com uma posição diferente, mas todas fazendo referência a um substantivo. Então, vejam, eu tenho aí 5 classes do grupo nominal. Vamos relembrar? Substantivo, artigo, pronome, numeral e adjetivo. São 5 classes associadas totalmente. E aqui vocês já estão entendendo a necessidade de perceber o grupo nominal como um grupo diferente do verbal. Por quê? Porque é isso que vai dar um encaminhamento depois, lá na frente, para a análise sintática. Concordância verbal, concordância nominal. Regência verbal, regência nominal. Por que existe essa distinção dentro da análise sintática, dentro dos estudos sintáticos? Exatamente pela conexão que essas classes gramaticais possuem, que vocês já estão entendendo aqui comigo agora o motivo. Então, quando eu falo em nome, eu estou falando de um substantivo que tem uma flexão, que pode ter uma flexão, na verdade, de gênero, número, grau, e o grupo nominal vai atuar exatamente junto desse meu substantivo. Então, quando eu falo em classes variáveis, que são essas que se flexionam, né, que eu acabei de falar para vocês, eu tenho substantivo, artigo, adjetivo, pronome, numeral e verbo. Já as classes invariáveis são aquelas que não possuem flexão, certo? E elas não possuem flexão, por quê? Porque a estrutura não permite. A estrutura da palavra não permite. Pensem aqui comigo. Todas as palavras da língua portuguesa são divididas em grupos, que são as classes gramaticais, certo? Eu tenho um grupo nominal, tenho um grupo verbal e tenho um terceiro grupo das palavras relacionais, preposições e conjunções, certo? A interjeição é um caso à parte. Quando eu falo em grupo nominal, eu estou falando de palavras que se flexionam. Quando eu falo do grupo verbal, eu tenho basicamente 2 representantes, o verbo, logicamente, e o advérbio. Gente, o advérbio, ele não pode se flexionar. Na estrutura da nossa gramática, o advérbio não sofre flexão. E aí vocês podem perceber que é comum e é natural do falante querer flexionar as palavras, querer colocar o plural, querer flexionar o gênero. Então, construções, não é, do tipo menos, todo mundo sabe que não existe. Por que não existe? Porque menos é um advérbio e não pode ser flexionado, ok? Então, vejam, olha para cá. Além dos advérbios, eu tenho palavras denotativas. O que são palavras denotativas? São palavras que eventualmente funcionam como um advérbio, ok? Há uma mudança na classe gramatical.
As preposições e as conjunções não se flexionam, são palavras monossilábicas, a boa parte, né, a grande maioria, na verdade, a grande maioria dessas palavras são monossilábicas, e a interjeição, como eu falei, que é um grupo à parte, mas também não tem flexão nenhuma. Em relação aos artigos, o que é que nós devemos lembrar? Que ele é considerado um determinante, lembra que eu falei isso agora há pouco, e ele se antepõe ao substantivo, ou seja, ele vem sempre na frente de um substantivo. Posição fixa. Ele é do grupo das palavras variáveis porque eu posso flexionar em relação ao gênero e em relação ao número. Atenção! Quando eu falo gênero, é masculino e feminino, e quando eu falo número, é singular ou plural. Não pensem na questão dos algarismos, isso nós só vamos ver depois. Pensem no singular e no plural. Eles podem definir ou indefinir um substantivo. Então, esse grupo aqui que todo mundo conhece, como eu costumo brincar, né? Ninguém dá nada por eles, mas são palavras importantíssimas para o nosso idioma. Vocês perceberam comigo no processo, né, de formação de palavras que a derivação imprópria, que é justamente a que indica que houve uma mudança na classe gramatical, normalmente vem associada a um artigo. Eu coloco um artigo na frente da palavra e a transformo em um substantivo, certo? Atenção, vamos agora observar alguns pontos importantíssimos em relação a esse conteúdo. Primeiro, as contrações. Para o assunto de regência, vocês vão perceber que existe uma conexão direta entre preposições e o artigo. Se eu quero falar da crase, por exemplo, o que é a crase? É a junção da preposição a mais o artigo a. Então, se a banca citar que existe uma preposição, que existe um artigo, de fato existe, só que eles estão combinados, são palavras que se combinam. Então, quando eu tenho a preposição de mais o artigo o, por exemplo, vocês já estão vendo aqui no nosso exemplo, eu tenho a forma do. Quando eu tenho de mais ele, eu peguei justamente um pronome agora, né, um pronome pessoal do caso reto, com a preposição de. Posso juntar uma preposição mais um artigo? Posso, formando a crase, como vocês estão vendo. A mais a, o primeiro a da preposição e o segundo a do artigo. Olha a preposição em como é interessante. Sempre que eu quero combinar a preposição em com o artigo, ela vai se transformar em N. Em mais o, no. Em mais a, na. Então, as contrações se deve observar principalmente nas questões que envolvem regência, porque é justamente o momento em que a banca vai cobrar de você essa conexão, essa contração da preposição mais um artigo. Então, aqui de uma forma mais clara para vocês perceberem, outros exemplos também. Eu posso combinar com o masculino, posso combinar com o feminino, vai depender muito da regência, vai depender muito da situação. Não confunda o artigo com o pronome oblíquo. O artigo é um elemento que vem na frente de um substantivo para defini-lo ou não. Definir em relação a quê? Em relação ao gênero e em relação ao número. Não foi isso que nós vimos? E o pronome oblíquo? Um pronome oblíquo, ele também tem a mesma base. Ó, vejam aqui comigo. Quando eu falo em pronome oblíquo, eu estou falando basicamente dos que são mais utilizados, né? O, a, os, as, li ou lis. E aí você já para e pensa. Eita, professora. Basicamente o mesmo grupo dos artigos. Exatamente. Por isso que eu trouxe esse tópico aqui, porque você não pode confundir. A utilização é diferente, o pronome oblíquo está associado a um verbo. Ele vem para complementar o sentido de um verbo e evitar a repetição da palavra. O artigo não, o artigo vem na frente de um substantivo. Vejam aqui comigo. Comprei o livro. O livro. O artigo. Livro, substantivo, normal. Agora, quando eu digo comprei-o ontem, digamos, eu estou falando aqui com vocês a respeito de um livro, quero apresentar mais informações, mas não quero repetir a palavra livro, que seria o complemento do meu verbo, não é? Comprei. Então, eu posso fazer o quê? A troca. Comprei-o ontem, comprei-o no site tal. Vejam que esse o, ele substituiu o meu substantivo livro, a minha palavra. Então, sempre que eu tenho um pronome substituindo um complemento verbal, ele é pronome oblíquo. Estão percebendo que não há como confundir? Artigo vem na frente de um substantivo.
Pronome oblíquo vem completando o sentido de um verbo. Não confunda o artigo a com a preposição a. Quando eu digo comprei a blusa, comprei o quê? Estão percebendo que eu não tenho necessidade nenhuma de usar uma preposição. Comprei o quê? Comprei algo. Beleza, tudo certo. Eu não tenho a necessidade de colocar uma preposição. Mas quando eu digo fui, automaticamente eu tenho a necessidade de uma preposição. Por quê? Porque é a regência do verbo, perdão, é a regência. Quem vai a algum lugar. Quem se refere a alguém. Estão percebendo que é uma necessidade do verbo, é o próprio verbo quem puxa aquela preposição? Ok? Quem gosta, gosta de. Eu não posso usar a preposição, no caso, né, o verbo, sem a preposição de, nesse exemplo que eu mencionei agora para vocês. Então, observem que a preposição é uma necessidade do verbo, que é o que aconteceu aqui. Fui a Portugal. No nosso exemplo aqui acima, né, comprei a blusa. A é simplesmente um artigo. Um artigo que está relacionado diretamente ao meu substantivo blusa. Outras funções do artigo. A substantivação, como eu falei para vocês, qualquer palavra pode ter a sua classe gramatical alterada em virtude da presença do artigo. Coloque um artigo na frente da palavra que automaticamente ela se transforma em um substantivo. Vamos ver aqui mais alguns exemplos. O participar é mais importante do que o ganhar. O participar, eu poderia ter colocado logo o substantivo desse verbo. A participação, não poderia? Mas quando eu uso, né, o participar, é porque eu estou enfatizando a ação. Quando eu tenho aqui, olha, o castanho dos seus olhos é especial. As cores são representadas pelos adjetivos na língua portuguesa. São características intrínsecas, muitas vezes. Então, eu tenho ali uma união direta, não é? Do adjetivo com o substantivo. Então, o castanho. Quando eu digo o castanho me referindo à cor, automaticamente o que aconteceu? Essa palavra sofreu um processo de substantivação. Observem que no próprio enunciado, a questão precisa deixar isso claro para o concurseiro. Você deve observar a base realmente da palavra isoladamente, porque eu posso pegar a palavra castanho isoladamente. Eu vou classificá-la como adjetivo. Mas a partir do momento que eu coloco dentro de um período, como esse aqui, o castanho dos seus olhos é especial, automaticamente a classificação da palavra já vai mudar. Ela passa a ser classificada como um substantivo. Então, no próprio enunciado da questão, isso já vai ficar claro para vocês. Porque a banca vai dizer, né? Sinal alternativo em que houve uma alteração na classe gramatical. A banca vai fazer sempre uma referência a uma alteração. Recurso expressivo, olha, estou com uma fome. Estão percebendo que esse artigo, ele veio só para intensificar a ideia. Olha a função dele aqui, de intensidade. Aí você pode pensar, professora, mas eu aprendi lá na escola que quem indica a intensidade é advérbio. Sim, é um advérbio. Mas aqui eu tenho também um artigo nessa mesma função, intensidade. Casos em que você não usa artigo. Gente, o pronome relativo cujo, ele é inimigo de artigo, certo? Olha aqui o exemplo. Esse é o aluno cujo pai esteve aqui ontem. Eu não posso dizer esse é o aluno cujo o pai. Não. Cujo não combina com artigo. Nunca use o artigo após o pronome cujo ou cuja, certo? Início de provérbios também não se usa. Ladrão que rouba ladrão tem 100 anos de perdão. Essa todo mundo conhece, né? Então, observem que não há a utilização do artigo. E, para finalizarmos esse nosso primeiro momento, alteração de sentido. O artigo pode alterar o sentido do substantivo? Sim. Até então, nós vimos que o artigo pode alterar a classe gramatical. E agora eu estou mostrando para vocês que ele também pode alterar agora o sentido. Então, o cabeça, o líder, a cabeça, parte do corpo. O guarda, soldado, a guarda em relação à vigilância. O caixa, quem trabalha no caixa, e a caixa fazendo uma menção ao objeto, fazendo uma referência ao objeto. O guia seria o orientador, a guia, o formulário. Muitas pessoas não conhecem esse termo, não está sendo tão utilizado mais nos dias de hoje devido ao contexto sociocultural, mas aqui é uma informação linguística, certo? O moral
fazendo referência à coragem, a moral fazendo uma referência à ética. Então, observem aqui comigo, minha gente, a importância de ter uma base sólida em relação às classes gramaticais. Vocês perceberam nesse encontro de hoje que as classes gramaticais permeiam os estudos de toda a nossa gramática, começando pelo processo de formação de palavras, perpassando também a análise sintática em relação à regência, em relação à concordância, como eu mencionei em alguns momentos da nossa aula de hoje. Então é isso, gente. Fiquem conosco e nos acompanhem nas próximas aulas, que vocês terão muito a aprender conosco. Forte abraço e até breve!